Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal... Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, aponta que o consumo de álcool no Brasil cresceu 20% nos últimos 6 anos. E o crescimento foi maior entre as mulheres. Segundo a pesquisa, houve um aumento de mais de 34% no número de mulheres que bebem com frequência. Apesar disso, os dados também mostram que metade da população brasileira não consome nenhum tipo de bebida alcoólica. Explosão em fábrica de adubos deixa cerca de 100 feridos no Texas. O incidente aconteceu na noite de ontem e provocou incêndio em pelo menos 10 edifícios. Equipes de socorro chegaram ao local e levaram os feridos até um campo de futebol próximo. Lá, as vítimas foram atendidas em um hospital improvisado. Pouco tempo depois, moradores foram evacuados por causa do risco de novas explosões. Por enquanto, não há registro de mortes. O Acre decretou estado de emergência na última terça-feira. A atitude pretende chamar a atenção do governo federal para o grande fluxo de haitianos que atravessam as fronteiras do Brasil com o Peru e a Bolívia. Só nas últimas 2 semanas, 1.700 imigrantes do Haiti entraram no Acre. O governador do estado, Tião Viana, afirmou que já pediu ajuda ao ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, mas o problema ainda não foi resolvido. Desde 2010, o Acre já gastou mais de 2,5 milhões de reais com ajuda humanitária. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 30 deste mês e apenas 20% dos contribuintes bauruenses acertaram as contas com o Estado. A Receita Federal de Bauru recebeu 16 mil contribuições e espera um total de 78 mil. A multa mínima por não respeitar o prazo é de R$ 165,74. Todas as informações estão disponíveis no site www.receita.fazenda.gov.br. Disputa barulhenta na Venezuela. Após a vitória do candidato chavista Nicolás Maduro, oposicionistas realizaram um panelaço nas noites de segunda, terça e quarta-feira em Caracas. A manifestação foi feita a pedido de Henrique Capriles, candidato derrotado nas eleições do último domingo. Como resposta, Maduro organizou um show de fogos de artifício e montou um palco na frente do Conselho Nacional Eleitoral, onde artistas se revezaram comemorando a vitória da esquerda. Segundo o Conselho, Maduro venceu por 1,7%. A Prefeitura de Bauru publicou neste sábado, no Diário Oficial do município, o decreto de aumento da tarifa do transporte coletivo da cidade. O aumento, que entrará em vigor daqui a 30 dias, será de 12,5% para os usuários que pagam a tarifa com cartão ou dinheiro. O preço da passagem será R$ 2,90. Já a tarifa básica sobe de R$ 2,40 para R$ 2,70. Estudantes irão pagar R$ 2,03. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, a Endurb, esclareceu que a remuneração do serviço é calculada com base na planilha de custo operacional. Portabilidade ultrapassa 19 milhões de casos desde setembro de 2008. O serviço permite que usuários mudem de operadora sem precisar trocar o número do telefone. A Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações divulgou dados importantes na última semana. 64% das mudanças foram feitas para celulares, enquanto 36% para telefones fixos. Para fazer a troca, o usuário deve entrar em contato com a nova operadora e fornecer nome completo, RG, endereço e identificar a antiga empresa de telefonia. Somente titulares da linha podem fazer a transferência. A conclusão do serviço leva até 3 dias úteis e é gratuito. A morte da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que governou entre 1979 e 1990, dividiu opiniões no mundo. Alguns políticos e civis lamentaram a morte da Dama de Ferro, enquanto outros tiveram a reação contrária. Em carta aberta, o cantor britânico Morrissey comentou que ela odiava os pobres e arruinou a indústria nacional. O governo da Inglaterra recebeu um abaixo-assinado pedindo que o enterro de Thatcher fosse privatizado, uma crítica irônica ao governo neoliberal defendido por ela. A privatização do funeral significa que a sociedade não é responsável pela dignidade da pessoa mesmo na morte. Esse princípio foi praticado por Thatcher em seu governo.
O Ministério do Meio Ambiente decretou o estado de emergência em 19 estados no Distrito Federal. A medida tem como objetivo preparar os governos estaduais para os incêndios causados pelo período da seca. A declaração de estado de emergência agiliza a contratação de brigadistas. Para controlar os focos de incêndio, o IBAMA pode contratar 2.500 brigadistas, que ficam na função por até 6 meses. Em 2013, a Receita Federal espera arrecadar 26 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo para a entrega vai até dia 30 de abril. Os contribuintes podem enviar os dados pela internet ou por disquetes em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Quem atrasar a entrega da declaração pagará a multa de R$ 165 ou 20% do imposto devido, prevalecendo de maior valor. As notas do Enem 2012 já estão disponíveis para consulta. O MEC colocou o resultado em seu site na manhã de hoje. Para acessar a nota, o estudante precisa informar seu CPF e a senha cadastrada durante a inscrição. Através do Enem, os candidatos podem concorrer a vagas em universidades federais ou conseguir bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos. O site para consulta é o www.inep.gov.br. Atentado à bomba deixa feridos na Índia. Uma explosão na sede de um partido político conservador indiano deixou 16 pessoas feridas na última quarta-feira. A explosão, considerada de baixa potência, aconteceu na cidade de Bangalore. Entre os feridos, 11 eram policiais. A empresa japonesa Tokyo Electric Power, que controla a usina de Fukushima, encontrou um novo vazamento de radiação essa semana. Dessa vez, o problema aconteceu em depósito de material radioativo, que fica a 800 metros abaixo do nível do mar. A controladora de Fukushima considera pouco provável que a radiação se espalhe pelo oceano. Segundo ela, o vazamento foi mínimo, apesar de não ter mencionado a quantidade de líquido contaminado que vazou do depósito. A explosão nuclear de Fukushima, em 2011, foi o desastre mais grave desde a explosão na usina ucraniana de Chernobyl, na década de 80. O material radioativo contaminou o solo e o lençol freático, obrigando mais de 160 mil pessoas a deixarem a região. Cidades do Brasil vivem epidemia de dengue. Neste ano, só no Rio de Janeiro, 40 cidades apresentaram caso da doença. Já no Distrito Federal, os casos de dengue aumentaram cerca de 75% em relação ao ano passado. Em São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto estão entre as 10 cidades brasileiras com maior número de pessoas com a doença. Por isso, previna a dengue na sua casa. Não deixe que a água se acumule em vasos de plantas, garrafas ou pneus e mantenha sempre a caixa d'água fechada. Caso apresente sintomas como febre alta, dores e manchas vermelhas pelo corpo, procure um médico ou um posto de saúde. Um cambista virtual que se apresenta como Rafael Duarte teria comprado 36 ingressos para o Rock in Rio 2013 e anunciado a venda de um segundo lote de convites com um preço 11 vezes maior que o original. Os ingressos para o evento se esgotaram no dia 4 de abril, em pouco mais de 4 horas de venda. A produção do Rock in Rio informou que está tomando providências para impedir a ação de cambistas. A programação do Festival da Cultura Inglesa começa a ser divulgada. A 17ª edição do evento contará com a britânica Kate Nash como atração principal e com diversas apresentações de dança, teatro, música, além de festas e mostras de cinema. O Cultura Inglesa Festival deste ano tem como tema principal a cultura de rua e acontecerá em São Paulo, Santos, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, entre os dias 17 de maio e 30 de junho. Todas as apresentações do festival serão gratuitas. Estreia em São Paulo, no dia 26 de abril, a versão restaurada do filme Laranja Mecânica, de 1971. O clássico do diretor Stanley Kubrick teve imagens e sons recuperados em qualidade original, sob supervisão do estúdio Warner. Quem assistir ao longa deve perceber a diferença nas cores e nos efeitos de luz. O filme será exibido com exclusividade no Cine Sesc, que fica na Rua Augusta, 2075. Os ingressos custam de R$ 8 a R$ 12 e a classificação etária é de 16 anos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu a criação de uma Bolsa Família Mundial com Bono Vox, vocalista da banda U2, nesta terça-feira em Londres. A proposta veio de Bono, que denominou o Bolsa Família como exemplo mundial de programa social bem-sucedido. Lula gostou da ideia, mas acha necessário ter cuidado com o cadastro dos beneficiários. O ex-presidente esteve em Londres para uma agenda de compromissos.